Olá pessoal, tudo bem com vocês? Feliz sábado! Feliz sábado, gente! Esté, já estamos aqui no nosso penúltimo encontro, do nosso resumão da lição da Escola Sabatina de Jovens deste trimestre. E o tema está sendo, aliança. Isso é. E Esté, hoje você tem uma novidade aí pra gente. Qual é essa novidade? A lição do próximo trimestre, gente, eu não sei quem já recebeu, quem fez, quem comprou, fez a assinatura. Mas nós temos aqui ela é muito linda, gente? Rosinha. E o tema é sexualidade, um tema muito importante de ser estudado, para nós jovens, todas as pessoas, na verdade, Mas nós queremos saber se você tem sua lição, porque se você não tiver, trate de arranjar, viu? Para estudar junto com a gente. E como é que a gente arranja, Sonara? Olha, eu vou dar 3 opções para vocês adquirirem essa lição. Então, você prepara aí para tirar o print da tela, que vai passar aí na sua tela. Ou você já pega aí seu lápis e um papel para escrever. A primeira opção é a seguinte, é através do site da Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br, tá bom? Vai aparecer aí na tela para vocês. Ou através do telefone 0800 979-0606. E também vai aparecer aí na tela a opção do WhatsApp, que você pode conversar diretamente com eles lá e fazer o seu pedido. Bem simples, né? Quando eu faço algum pedido lá na casa, ou eu peço no site ou no WhatsApp, bem rapidinho, prático, chega lá na minha casa, não demora muito e ainda mais, você não paga frete, Então, olhe que coisa maravilhosa. Então, olha, vocês têm 2 semanas, a gente já anunciou aqui no nosso penúltimo vídeo, justamente para dar tempo de vocês aí conseguirem a sua lição, caso você ainda não tenha a sua lição, para estudar, anotar junto com a gente aqui, tá bom? E já se prepara para participar do projeto Maná, que já vem aí uns meses aí para frente, certo? Que é o mutirão da assinatura da lição da Escola Sabatina, para você fazer o seu pedido da sua assinatura anual para o próximo ano, tá bom? Já para você ir se preparando, tá certo? Muito Vamos bem. deixar de conversa, Esté? E vamos para o que interessa. E aí, vocês estudaram a lição os 7 dias da semana? Se sim ou se não, eu convido vocês a pegar a sua lição e vir revisar junto com a gente. Vamos revisar a lição? O tema da lição dessa semana foi amor e disciplina, e o texto que baseou todo esse estudo foi o capítulo 12 do livro de Hebreus. Para iniciarmos aqui os nossos comentários do resumo da lição, eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês. Vocês acreditam que Deus castiga? Se Deus é 100% amor, como podemos explicar as coisas ruins que os seres humanos eles acabam passando durante toda a sua trajetória de vida? Como podemos explicar aqueles momentos terríveis, as 7 pragas, cidades destruídas com fogo, que estão relatadas nas histórias da Bíblia? Durante essa semana nós estudamos o amor e a disciplina vindo de Deus. Já que Deus é 100% amor, por que sofremos com algumas coisas que acontecem na nossa vida? Mas temos que lembrar que castigo, disciplina e consequências têm significados diferentes. E é isso que aprendemos durante essa semana e vamos discutir aqui no nosso resumo da lição. Para a gente tratar desse tema, primeiramente, nós precisamos ter em mente um conceito muito importante. O de que Deus ele não tem prazer no sofrimento das pessoas, Como diz lá em Lamentações, no capítulo 3, no verso 33, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Não está falando só do justo, está falando dos filhos dos homens. Então Deus ele não tem, Sonara, prazer em nos causar sofrimento, Então como é que nós podemos entender as questões das maldições que são citadas na aliança, Porque a aliança tem bênçãos, Deus promete bênçãos e fala também de maldições. Como é que isso se encaixaria? Como é que a gente poderia entender isso? Enxergando primeiramente o caráter de Deus, nesse sentido de que ele não tem prazer em nos causar sofrimento, Sonara. Por que Deus fala de maldições? Esté, para responder essa pergunta, a gente pode analisar um pouquinho do conceito de pais e filhos, Quando os nossos pais, nós não somos mães,
Sim. Então, vamos colocar mesmo no nosso papel de filhos, né? Quando os nossos pais nos disciplinam, né? Naquele momento, claro, nós ficamos chateados, nós choramos, né? Mas ele deixou de nos amar? Nenhum momento minha mãe deixou de me amar, meu pai me deixou de me amar. E o seu, Esther? Não, também com certeza não, né? não. Mas aquela disciplina, aquele castigo que eles impôs naquele momento, nos ensinaram algo? Com certeza. A gente com uma criação, né? Qual é o pai que vê no filho, né? O pai que quer disciplinar ele para ser uma pessoa de verdade, né? Uma pessoa de respeito. Vendo o filho tendo má criação, vai deixar ele fazendo o que quer. A gente, quando vê uma cena assim de uma criança, né, sendo mal criada e o pai não fazendo nada, a gente fica abismado, né? Porque não é o correto, né? O correto é os pais disciplinarem. Às vezes a gente tem esse conceito, Esther, de que disciplina, de que castigo, às vezes é algo ruim. Só que por muitas vezes esses castigos e essas disciplinas realmente salvam a vida daqueles indivíduos. Com certeza. Faz com que eles desviem daquele caminho e voltem para o caminho correto, né? Que façam, é aquele momento às vezes de sofrimento que faz a pessoa pensar no que ela fez. Imagine se ela constantemente ficasse cometendo essas coisas ruins e não sofresse as consequências e não fosse castigada. Acho que o nosso mundo estava pior do que já está, né? Com certeza. Porque já está terrivelmente terrível essa redundância aqui. Nós sofremos as consequências das nossas ações e escolhas. Imagine se não existisse isso, né? Se não existisse também as coisas ruins, se a gente só, na maioria das vezes, ficasse em uma situação boa, nós nunca iríamos aprender, né? Então, assim, a partir do momento que o povo também sofria com algo, se você for ler todo o contexto, para a gente entender o contexto, para a gente entender todo o contexto, né, nós temos que ler toda a história. Não podemos pegar um verso isolado do sofrimento do povo, mas o porquê que eles estavam sofrendo. Porque eles tinham escolhido algo, porque eles tinham caminhado por um caminho contrário, né, Esther? Exatamente. Então, Deus, ele quando foi estabelecer essa aliança com o povo de Israel, e claro, nós já aprendemos, né, que Deus, ele deseja fazer uma aliança conosco, né? Quando ele estabeleceu essa aliança com o povo de Israel, ele deu bênçãos e as maldições, ele deu alertas. Ele disse o que aconteceria se o povo se desviasse do caminho correto, né? Para justamente eles aprenderem a andar no caminho correto. E como diz lá em Provérbios, no capítulo 3, no verso 11 e 12, diz o seguinte, e ilustra muito bem o que a gente estava falando até agora. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. E tudo que a gente disse, Deus, ele só repreende a quem ele ama. Tem os temas da lição dessa semana, literalmente ela já explica todo o nosso contexto do nosso estudo, né? Disciplina que protege, uma disciplina que treina e capacita. Apesar de você estar passando por um castigo, por um momento ruim, ela está ensinando a você. Me conte em algum momento que você passou, vamos dizer assim, por um castigo, por uma consequência e você não aprendeu. Eu aprendi, Esther. Eu aprendi e me fez voltar atrás e percorrer o outro caminho. Então, isso me ensinou. No momento eu sofri, no momento eu chorei, mas aquilo me ensinou. E em nenhum momento me fez pensar que Deus estava me castigando, mas sim que aquilo era uma consequência das minhas escolhas. E que graças a Deus que Deus permitiu aquilo porque me fez enxergar o correto. Com certeza. E essas bênçãos e maldições, né, estão lá no livro de Levíticos, no capítulo 26. E se você for ler todo o texto, você vai perceber o seguinte. Primeiro, fazendo uma conexão com a nossa situação. Às vezes, eu acho assim que quando a gente percebe que está sofrendo as consequências dos nossos erros, ou percebe realmente que está ali, é a disciplina do Senhor na minha vida, né? Eu fiz uma coisa errada, eu estou vendo a disciplina do Senhor. Eu acho que às vezes, eu digo eu acho porque acontece comigo, deve acontecer com você também. A gente pode correr o risco de pensar que Deus não nos quer mais.
que Deus nos abandonou. Tá aí, sofri a consequência do meu erro e é isso, eu estou perdida para sempre. Não. Se você for ler, fala umas 5 vezes desse jeito o texto lá do Levítico 26. Mas se não me ouvirdes e não cumprirdes todos os meus mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos, e ele vai falando tudo o que ia acontecer como consequência. E várias vezes ele diz assim, se ainda assim vocês ainda desobedecerem, vai acontecer mais isso. Mas lá na frente diz o seguinte, lá no verso 40 do capítulo 26 do Levítico, mas se confessardes a sua iniquidade e a iniquidade dos seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andarem contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles e fiz entrar na terra dos seus inimigos, e seu coração incircunciso se humilhar, então me lembrarei da minha aliança para com Jacó. Então Deus não faz isso em vão, Ele não faz isso nem para a gente sofrer e nem sem nenhum propósito. Não é simplesmente Deus jogando toda a indignação dele sobre nós, de jeito nenhum. Ele não está com raiva da gente, uma raiva humana, né? E querendo descontar na gente. Não é isso, gente. A disciplina do Senhor é para que a gente volte a fazer o que é certo. Então, a partir do momento que a gente percebe que está fazendo uma coisa errada, poxa, vou voltar a fazer o que é certo. Deus, Ele está de braços abertos para nos receber, entendeu? Isto só mostra mais ainda o amor, né, e o cuidado de Deus. Algo que sempre enfatizamos aqui durante esse trimestre foi que as alianças, quando Deus ele renovava as alianças com o seu povo, era para restabelecer uma conexão novamente com o Pai, né? Restaurar aquele relacionamento, né, o contato. E esse tema que nós estamos estudando, né, só prova mais ainda isso. Que o fato de Deus ele disciplinar, né, o seu povo ou a nós, né, ele não nos deixa de amar, mas ele apenas está afirmando ainda mais isso, que ele nos ama tanto que não vai permitir que continuemos a caminhar por caminhos errôneos, né, fazendo más escolhas. Imagine se nós fizermos alguma coisa e não houvesse consequência, né? Imagine se nós roubássemos, matássemos, se não houvesse consequência diante disso. Eu acho que haveria mais roubos, né, Estel? Com certeza. Mas ia ser um caos a vida. Exatamente. Graças à graça de Deus que existe consequência para a gente parar um pouco e refletir, né, em tudo para poder consertarmos isso, né? Ter consciência. Gente, eu acho que isso é o ponto mais importante. A gente ter consciência de que Deus, Ele não nos deixa. Porque, assim, como eu falei, né? A gente corre o risco de achar que Deus não nos quer mais por a gente ter pecado. E por Ele ter nos disciplinado, né? Mas não, quando a gente percebe aquilo, Ele quer que a gente vá direto para Ele, entendeu? Não ficar muito remoendo muito o pecado dentro de si, não ficar muito assim, ai, eu sou pecadora, miserável, não sei o quê. Não, você se arrepende, vê que aquilo é ruim, diz, Senhor, eu tô aqui de novo, quero fazer o que é certo, eu quero fazer a sua vontade, que Ele vai te aceitar, entendeu? Isso está em toda a Bíblia, não tem essa história, não. E que bom que existe a consequência, porque isso faz a gente dizer assim, Deus, eu não quero mais isso, eu não quero passar por isso novamente, então, por favor, me ajuda, eu estou novamente aqui aos seus pés, então me ajuda, porque eu não quero passar por isso novamente, né? Com certeza. E Deus, Ele tá, de braços abertos para nos aceitar de volta. Amém, por isso. Sonara, lá no livro Mensagem aos Jovens, tem um texto que eu gosto muito, que fala mais ou menos assim, o assunto, né? Que todos nós estamos na oficina de Cristo. Ou seja, todos nós, imagine, talvez você, de vez em quando, assim, na sua caminhada, né, como cristão, se sinta só e talvez desamparado pelo Senhor. Mas quando eu tive esse sentimento já, e quando eu li esse texto, ele sempre, na verdade, ele me toca, né? Porque mostra, imagine, eu e você, todos nós estamos sendo trabalhados por Jesus. Não importa os defeitos que você tenha, as quedas, as suas falhas, as tentações que você passe, o Senhor está guiando a sua vida. Ele está te moldando para que você cumpra a missão dele aqui na Terra, né? A nossa parte,
além de não atrapalhar o Senhor, né, é aceitar a disciplina dele. Então, Jesus, ele está moldando a gente, literalmente. Imagine, Jesus agora, ele conhece o seu caráter, conhece as suas falhas, conhece as suas quedas, e você está, nesse momento, sendo preparado na escola de Cristo para cumprir a missão dele, a vontade dele. Que eu acho assim, quando a gente é tocado pela primeira vez pelo amor de Jesus, a gente fica tão sem reação, assim, não sei como retribuir isso. O que eu posso fazer, Senhor? Eu quero dedicar minha vida agora para falar também para outras pessoas o quanto o seu amor é grande na minha vida. Quando a gente é tocado pela primeira vez pelo amor de Jesus, esse sentimento vem no nosso coração, né? Só que quando o tempo passa, a gente se vê falho e pecador. Mas quando você tiver esse sentimento de talvez incapacidade e abandono, não esqueça, nós todos estamos na escola de Cristo. Jesus está nos moldando para sermos aquilo que Ele quer que a gente seja e cumprir o nosso papel nessa terra. Isto aqui já na lição da sexta-feira tem uma parte que diz assim, fazendo referência a isso que você falou: as provações da vida são agentes de Deus para remover de nosso caráter impurezas e asperezas. Doloroso é o processo de cortar, endireitar, lustrar, polir. Isso é difícil. Realmente esse processo é muito difícil. Mas a pedra depois é apresentada pronta para ocupar seu lugar no templo celestial. Entendeu? Então você passa por aquela situação de ser polido, né, de ser restaurado, mas depois você está pronto para enfrentar tudo, né? E esse mostra o cuidado que o mestre tem, né, por cada um de nós. O mestre não realiza um trabalho tão cuidadoso e completo usando materiais imprestáveis. Só as suas pedras preciosas são polidas como colunas de um palácio. Que maravilha, né? E ainda diz aqui no livro O Maior Discurso de Cristo, também nós precisamos aprender que as provações significam benefício e não desprezar a disciplina do Senhor, nem nos magoarmos quando somos repreendidos por Ele. É justamente isso, né? Não devemos nos esquecer desse amor perfeito do Mestre, né? Que está também sendo demonstrado através da disciplina. Com certeza. Então, se você acha que você está abandonado por aí, que você não tem propósito, sua vida, você está cheio de defeito e dificuldade, e você está sofrendo, tenha certeza, entendeu? Agarre nas promessas de Deus, de que o Senhor está te moldando, em primeiro lugar, Ele está te moldando para fazer uma grande obra para Ele, e que Ele te ama, e mesmo que você caia nos seus erros, nas suas falhas, o Senhor não te deixa. Ele te repreende sim, mas é para você voltar, entendeu? Não é para você ficar lá remoendo seu pecado e ficar, meu Deus, sou pecador miserável, não, entendeu? Volte imediatamente, entendeu? Volte imediatamente, o Senhor está te esperando. Se agarre nas promessas dele, entendeu? Você não está perdido pelo mundo, entendeu? Sozinho nas suas aflições. Não fique com essa mensagem só para você, né, Esther? Isso. Compartilhe com mais pessoas, compartilhe com os seus jovens. Pega esse vídeo, manda para os seus jovens, que ainda dá tempo eles também ouvirem essa mensagem, para vocês revisarem, discutir esse assunto tão maravilhoso amanhã na sua sala de jovens, tá bom? Então nós nos despedimos por aqui e até a próxima semana. Tchau, gente.